A paz de Cristo. Juízes, capítulo de número 8, versículo de número 23, diz assim: Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Irmão, Gideão morreu. Aí Abimeleque, seu filho, ele foi até Siquém aos seus irmãos, porque Gideão tinha 72 filhos. E Abimeleque tomou a frente após seu pai ter morrido e foi a Siquém. Ele matou seus 70 irmãos e sobrou apenas Jotão. E ali ele se tornou ali o que é a frente do povo, dominando o povo. Só que Gideão falou que não dominaria sobre Israel, nem ele, nem seus filhos. E Jotão, ele escreve um apólogo, uma história narrada parecida com o que iria acontecer a Abimeleque. E nessa história, ele vem falar ele vem contar uma história e ele vem falar acerca do que poderia acontecer com Abimeleque. Ele conta tipo uma fábula, e essa fábula ela tem vários tipos de ironia. Além de imprestável, falando sobre o espinheiro, poderia ser nocivo. E ele proclamou-se rei quando as árvores frutíferas que teriam suprido as necessidades do povo recusaram essa função. Ou seja, esse tipo de fábula pressupõe o desejo legítimo do povo de que o trono fosse ocupado por bons líderes, bem como as qualificações excelentes desses líderes para reinar. Mas não foi o que aconteceu. E a partir do 22, Gaal conspira contra Abimeleque. Ele fala pro pessoal de Siquém: olha, vamos que é Abimeleque, vamos lutar contra ele e vamos vencê-lo. Só que Abimeleque soube disso. E no versículo 32 do capítulo 9 diz: Levanta-te, pois, de noite, tu e todo o povo que tivera contigo, e põe de emboscada no campo. Amanhã ao sair do sol e dá golpe sobre a cidade, saindo contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. E ali a história vem contar que Abimeleque ele conseguiu vencer o Gaal e os Siquemita. Só que Deus havia falado que ninguém da família de Jerobaal ou Gideão iria dominar sobre o povo. E não foi considerado como um juiz. E a partir do versículo 50 vem falar da morte dele, de Abimeleque. No 52 diz assim: Abimeleque veio à torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher, que não diz o nome, lançou uma pedra superior do moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Mas é uma vergonha morrer por uma mulher. Então chamou logo o moço, seu escudeiro, e lhe disse: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: a mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. E ali foi a história de Abimeleque. Abimeleque, filho de Gideão, que ele queria dar continuidade ali, dominando sobre o povo, sendo um juiz. Mas o Senhor não permitiu. Então, depois desse período,
no capítulo 10 vem falar que Tola, filho de Poá, filho de Dodô, homem de Zacar, ele julgou a Israel 23 anos, morreu e foi sepultado. Esse foi juiz realmente. Aí no versículo de número 3, diz assim, no capítulo 10: depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Também julgou Israel, foi juiz. Aí no versículo 8, vem falar que os filhos de Israel voltaram a pecar, não queriam mais servir ao Senhor. E no 8 diz assim: os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da linha do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. O povo mais uma vez na mão do inimigo. E na mão do inimigo por conta de não obedecer a palavra do Senhor e adorar outros deuses. E o povo, no versículo 10, interessante, que eles clamam ao Senhor: contra ti havemos pecado, Senhor, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém, o Senhor disse. Aí aqui Deus fala: olha, eu livrei vocês dos egípcios, disso. E no 13, Deus fala assim: contudo, vós me deixastes a mim e servi outros deuses. Agora, no 14 fala: vai lá, clama a eles, que escolheis, que ele vos livre no tempo do vosso aperto. E Deus falou: ó, que eles livrem vocês, não vou livrar. Não, já livrei, vocês toda hora ficam voltando atrás. Aí no versículo de número 15, o interessante de tudo acontece. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é benigno. Aquele povo, ele pagou as consequências de tudo que eles estavam fazendo. Só que chegou um momento que eles falaram: não, vou voltar a servir a Deus. E tiraram todos os deuses do meio deles. E de fato, voltaram a servir a Deus. E o Senhor não pôde reter sua compaixão, porque ali eles estavam adorando só a Deus. E Deus, ele não pôde reter, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não pôde reter sua mão. O Senhor tinha um compromisso, e ele tem um compromisso conosco também. Quando nós nos voltamos para servir a Deus, ele não retém sua mão, ele nos abençoa. E assim foi feito aqui. E Deus falou: então vou levantar alguém para que venha guerrear por vocês. E aí levanta Jefté. É a história de Jefté, um homem a qual era filho de uma prostituta, foi expulso de sua própria cidade. Capítulo 11 ele começa já falando assim: e falaram: não herdarás na casa de seu pai. Ele tem filho com a esposa dele. Você é filho de uma prostituta. Você, vai embora. E ele foi embora e juntou alguns homens com eles e saíram. Só que o povo começou a ser oprimido. E o que eles fizeram? Tiveram que chamar ele de volta. Interessante, no capítulo 11, no versículo 8 diz assim: responderam os anciãos de Gileade e Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, porque estávamos oprimidos. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon,
e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. E aí teve honra, Jefté. Falou, então se Deus falar comigo, eu vou e iremos pelejar. Aí Jefté envia mensageiros, fala, olha, o rei de Amon e a terra é nossa, o Senhor nos deu. Aí ele não escuta, não dá ouvidos aos mensageiros que Jefté fala. Então Jefté vai lá, luta e vence os filhos de Amon. Só que Jefté faz um voto. Daí o perigo de fazer votos. Ele fala, olha, no versículo 30 do capítulo 11, fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me saiu ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Isso não é um voto que se faça. Quem da minha casa sair primeiro? Quem vai sair primeiro da casa? Quem vai estar feliz com a vitória? Às vezes fazemos voto de tolo, né? Por isso que o mais interessante de tudo é a vontade de Deus e não a nossa. Tudo que nós vemos a pedir ao Senhor, nós no final falamos, mas Deus, seja feita a tua vontade. E quem saiu ao seu encontro? Sua filha, sua única filha. No 34 vem falar, vindo por Jefté a Mispa, em sua casa, Saúl, sua filha, ao seu encontro. Com Adufe, dança, feliz. Era ela filha única, e não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser causa da minha calamidade. Ele que votou, irmãos. E aí ela pediu para chorar sua virgindade 2 meses e depois voltar para cumprir o voto. No capítulo 12, no versículo 7, fala, Jefté, o gileadita, julgou Israel 6 anos e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Então ali ele foi sepultado e julgou Israel 6 anos. Jefté que livrou o povo da mão dos amonitas. Aí no versículo 8 começa falando sobre 3 juízes que julgaram Israel posteriormente. No versículo 9 fala sobre Ibissã, julgou 7 anos Israel. No versículo 11, Elon julgou 10 anos. E no versículo 14, Abdom julgou 8 anos a Israel. E esses juízes morreram. E na nossa próxima leitura vamos falar do capítulo 13, do nascimento de Sansão. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia.